E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer o efeito de textura com texto. Bem simples, a gente vai fazer juntos aqui, beleza? Vamos lá! Então vamos começar a criar aqui o nosso efeito de textura com texto. Eu vou criar em cima dessa imagem desse iPhone aqui. Então já tem a imagem aqui aberta no meu Photoshop, mas antes de começar a criar a textura, eu vou criar o meu brush. Então eu simplesmente vou vir aqui, criar uma nova layer e pintar de branco, né? Deixei o branco selecionado aqui no Foreground Color. Vou dar um Alt Backspace para preencher a layer de branco. Vou criar uma nova layer, vou pegar a ferramenta texto e vou escrever iPhone. E aí esse efeito ele fica legal com uma fonte bem espessa, assim, uma fonte bem bold. Eu tô usando aqui a Myriad, que é a fonte que a Apple usa, né? Então vai combinar com o iPhone, que é o que eu tô usando aqui. Tô usando essa Black Semi-Extended aqui, que além de ser bem espessa, ela é um pouco mais esticada assim. Fiz uns testes aqui antes de gravar o tutorial e ficou legal com essa fonte aqui. Então eu posso já criar o meu brush. Lembrando que sempre que você vai criar um brush, é importante que a imagem do brush que você está criando sempre esteja com um fundo branco e a forma do brush, que no meu caso aqui é o texto escrito iPhone, esteja em preto. Agora aqui com o meu texto selecionado, eu vou vir aqui em Edit, Define Brush Preset. Vou criar um brush aqui com o nome de iPhone, texto. Ok, beleza. Então agora eu não preciso mais dessa layer do texto aqui, vou arrastar aqui para a lixeirinha. Eu vou deixar essa layer branca aqui ainda, porque eu vou testar esse brush. Então eu vou apertar o B, vou pegar minha ferramenta Brush, ele já veio selecionado aqui o brush que eu acabei de criar, o iPhone texto, tá aqui. Então, agora, se eu criar uma nova layer, deixar aqui na cor preta e pintar aqui com esse brush que eu acabei de criar, fica bem estranho, né? Porque ele faz um rastro, não dá nem para ler praticamente que está escrito iPhone. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nessa opção, que é o Brush Settings, que é a mesma coisa que se eu tivesse vindo aqui em Window Brush Settings aqui, ó. O atalho é o F5. Como eu já tô com a ferramenta Brush selecionada, aqui na minha barra de propriedades já tem um atalhinho para essa mesma janela. Eu tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre essa janela, que caso você queira se aprofundar um pouco mais nessa parte de brushes, esse vídeo aqui eu passo assim ponto por ponto nessa janela Brush Settings. Se você quiser dar uma olhada, vou deixar esse vídeo aqui no card. Mas, já que nesse tutorial nós não vamos mexer em todas as opções, mas em resumo, o que ele faz é alterar as opções do brush para que quando eu fizer esse rastro aqui, ele seja exibido de forma diferente, não com esse padrão aqui, que nesse caso pra gente aqui não é interessante. Então aqui embaixo ele me dá um preview de como tá sendo exibido, ó, que é, ó, tá vendo? É exatamente o que tá aparecendo aqui, é como tá sendo exibido aqui no previewzinho. Então conforme a gente vai mexendo aqui nesses settings, ele vai mostrando aqui em tempo real como vai ficar o nosso brush. Eu quero textos mais espaçados, né? Coisas mais variadas para criar a nossa textura. Então a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar essa primeira linha aqui, Brush Type Shape, e mexer aqui no spacing. Eu quero que o espaçamento entre as palavras seja maior, que ela não seja tão espaçada assim, mas também que não fique encavalada. Eu quero que fique assim, ó, que eu consiga ver o que está escrito e um pouquinho distante entre elas, assim para mim tá legal. Lembrando, como eu sempre falo aqui nos tutoriais, o ideal é que você não coloque o mesmo valor que eu tô colocando aqui, que você ajuste mesmo no olho, porque para cada resolução de imagem que você estiver usando, o tamanho do brush, esses valores aqui variam. Pode ser que 658 para você seja muito pouco ou demais, entendeu? Então você acerta aqui pelo ponteiro o que é o ideal para você que fique próximo disso aqui. Beleza. Agora eu vou mexer nesse Size Jitter aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que tenha uma variedade de tamanho entre as palavras, ó. Tá vendo? Algumas vão ficar grandes, outras pequenas. E é exatamente isso que eu quero. Que fique uma coisa bem variada. Eu vou deixar por aqui assim, pra mim tá legal. Vou até aumentar aqui um pouco o spacing, porque eu não quero que as palavras encavalem em momento nenhum, ó. Aí aqui pra mim tá ok. E aqui, o último que eu vou mexer é no Transfer. Vou mexer nesse Opacity Jitter aqui, ó. Porque eu quero que alguns apareçam com opacidade baixinha assim, e outros com opacidade maior, que tem essa variedade. Só isso que eu quero. Então voltando aqui na minha layer de teste, ó, quando eu arrasto o brush aqui, ó, do iPhone, ele vai criando várias palavras com opacidades diferentes, tamanhos diferentes, e é exatamente isso que eu quero. Então beleza, essas duas layers aqui eu não preciso mais, era só para fazer esse teste aqui, vamos em tempo real as nossas alterações. Essa janela Brush Settings, por enquanto eu vou deixar ela aqui de canto, e vou voltar aqui na janela Layers. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar uma nova layer, vou pintar de preto, né? O meu preto já tá aqui no foreground, então eu só vou dar um Alt Backspace para preencher de preto ela aqui, que vai ser a minha cor de fundo. Entre as duas layers eu vou criar uma nova layer, e aqui eu vou deixar sem preenchimento mesmo. E aqui na minha layer de cima eu vou clicar com o botão direito e vou criar um
Clipping Mask. Clipping Mask, caso você não saiba, ele vai fazer com que só seja exibido nessa layer que eu criei o Clipping Mask, o que tem de preenchimento na layer de baixo. Então, conforme eu for pintando com o brush aqui as palavras iPhone, ele vai revelando o que tem nessa layer aqui. Se você quiser saber mais sobre Clipping Mask, a diferença entre Layer Mask e Clipping Mask, tem também um vídeo aqui no canal só falando sobre isso. Vou deixar ali no card para você dar uma olhada, beleza? Então a gente vai começar aqui a pintar. Vou mudar aqui para branco, já com o brush do iPhone aqui, eu vou começar a passar. E aí vejam que conforme eu vou passando, ele vai criando as palavras iPhone e vai revelando a imagem de cima. E aí aqui já revelei bastante. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o meu brush aqui, ó. Deixar ele bem menor assim, ó. Vou criar uma nova layer aqui embaixo e vou colocar essas letras menores aqui numa layer separada, porque aí eu posso depois visualizar separadamente, fazer alterações, deixar mais editável, né? Então, para que esse Clipping Mask pegue também na layer de baixo, não só na layer de cima, vou colocar essas duas layers dentro de uma pasta. Aí ele vai jogar a layer do Clipping Mask dentro, que ela tá linkada aqui, né? Eu simplesmente vou deixar ela para fora, criar o Clipping Mask de novo. Aí, ó, ele tá agora clipando na pasta. A layer que ele tá linkada fica sublinhada. No caso agora ele não tá mais sublinhado a layer, ele tá sublinhado o grupo. Então isso quer dizer que as alterações que eu fizer nessa layer de baixo aqui vão também aparecer. Ela também tá revelando o iPhone. Se eu não tivesse colocado numa pasta, ele estaria linkado só com essa layer e o que eu fizesse aqui não ia ter alteração nenhuma, né? Então beleza, agora eu vou começar a passar aqui a palavra iPhone menor e revelar um pouquinho mais também. Beleza, já tá bem legal. Aí o legal de você ter as layers separadas é exatamente isso. Eu consigo ver só a layer menor, só a layer maior. Ó, por exemplo, aqui na layer menor, eu achei que aqui pode ter um pouco mais preenchido, ó, tem umas partes pouco preenchidas pela layer menor. Então aqui eu acho que já tá bem legal a minha textura. Já dá pra ver que é um iPhone ali no fundo e tá aparecendo bastante as palavras também. E aí é uma questão de decisão, né? De acordo com o efeito que você quer criar. Se você acha que nesse ponto aqui tá bom para o efeito que você quer criar, tá ótimo. Mas você também pode querer que a imagem apareça mais, que a textura seja uma coisa um pouco mais secundária, não uma coisa tão aparente assim. E aí você pode simplesmente, por exemplo, dar um Ctrl J aqui nessa layer para duplicar a imagem original para cima e abaixar a opacidade, por exemplo, deixar pela metade, em 50%. Aí a imagem vai aparecer muito mais e a textura vai ficar quase como uma marca d'água, tá vendo? Aqui tem a minha textura, como se fosse uma marca d'água de várias palavras sobrepostas aqui, ó. Posso abaixar um pouco mais, talvez 30%, assim, ó. A imagem tá bem exposta, mas a gente tem essas palavras quase como marca d'água aqui. É uma opção de um efeito aí para você usar. Você pode usar em rosto, em imagens variadas. Eu fiz aqui o exemplo no celular, mas como eu sempre falo, daqui para frente é a criatividade mesmo. É só uma técnica que a gente usou aqui de revelar com um brush de texto uma imagem, mas você é livre para fazer da maneira que você quiser. Beleza? Então você viu aí um efeito super bonito, mas super simples de fazer, não precisa de nada externo, nenhum brush para você importar nem nada, só com o texto e mexendo ali nas opções do brush você consegue esse efeito super bacana. Se você gostou desse vídeo já sabe, deixe seu like que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal, se inscreva para receber os próximos vídeos, todas as segundas e quintas às 11 da manhã tem vídeo novo aqui e te convido para conhecer o Apoia-se aqui do DS Tutoriais, que é uma forma de você ajudar o canal a crescer, a continuar e ganhar uma recompensa simbólica. Por isso, se você quiser ver como ajudar as recompensas, é o primeiro link aqui da descrição, ou então esse link tá aparecendo agora aí na sua tela, beleza? Valeu, abraço!